A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aí. Hoje eu vou gravar o vídeo que eu prometi a respeito do estudo bíblico da estátua de Daniel, lá a estátua de Nabucodonosor, né, no livro de Daniel. Eu tinha feito, mas vi que não ficou muito legal, faltou umas pequenas explicação lá. Então eu vim aqui para fazer essa parte aí, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas. Aí eu vou explicando, né, para vocês. Espero que dessa vez dê tudo certo, que eu consiga falar tudo que eu quero, né? Deixa eu ver. Tô aqui, ó. Vai ficar meio inclinado, tá, irmãos? Porque o meu tripé aqui ele é meio diferente. Senão vai ficar meio... Deixa eu ver se pega. Isso, tô pegando aqui, peraí. Tá bom aqui. Então vamos lá. Vamos dar sequência. Deixa eu só parar aqui pra vocês, ó. O que vai acontecer? Essa estátua é a história a história do mundo, tá? Ela conta a história dos reinados, desde do reinado da Babilônia, de Nabucodonosor, tá? A estátua representa todos os reinos. E só que Babel, como a gente conhece, que a gente sabe que é confusão na Bíblia, né? Babilônia é confusão, porque Deus confundiu a língua quando lá em Gênesis, Nimrod tentou erguer a torre, né? E querer subir até o céu, se igualar a Deus, que é o desejo de Lúcifer, né? Que Lúcifer teve esse desejo: subirei ao alto céu, serei igual ao Altíssimo, sentarei nos altos céus, né? E aí que a gente sabe o que aconteceu com Lúcifer, né? Então ele até hoje tenta isso no coração do homem, para o homem ser igual a Deus, fazer seu nome na terra, tá no pé de igualdade ou acima do Senhor, né? Então, quando Nimrod tentou erguer a torre e Lúcifer já estava agindo nele e na mãe dele, Semíriades, né? Que dali já começou toda deu início à religião, né? Na verdade, começou ali a religião, com a Semíriades desenvolvendo a religião para levar um engano, né? E ali começa o sistema babilônico, né? Começa com Nimrod, na verdade. Começa lá com ele, tá? Todo o sistema babilônico começou lá na Torre de Babel, que Deus desceu, confundiu a língua e encerrou a construção ali, né? Aí depois vem Nabucodonosor, tem lá a cidade, Babilônia de Nabucodonosor. E aí tem a estátua, né? Que Nabucodonosor sonhou com a estátua, né? E ninguém sabia interpretar o sonho, né? Nem os magos dele sabia. Aí chamaram Daniel, que foi um dos cativos que a Babilônia levou o povo israelita cativo para a Babilônia, para servir os babilônicos. Isso porque o povo estava em desobediência. O próprio Senhor, o próprio Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, deixou o povo ir cativo e levar. E depois também, mais na frente, Deus moveu Ciro, né? O persa, para poder também libertar o povo mais para frente, mas como castigo Deus permitiu. Então lá tinha Daniel entre os exilados, que era do povo de Jerusalém, né? E só Daniel tinha ele tinha a intimidade com o Senhor. Só o único Criador que sabia, o único Deus que sabia desvendar os mistérios, né? Então Daniel tinha intimidade, aí descobriram, levaram Daniel lá, ele revelou o sonho, falou para Nabucodonosor, né? Aí vai explicar, e depois veio o filho de Nabucodonosor, né? Que usou os utensílios lá do Senhor, né? Que eles tinham capturado do povo israelita, né? Só que eram utensílios santos para o templo do Senhor, né? Que eles tinham derrubado, depois reconstruído de novo, né? O primeiro templo, né? E aí o filho, depois que foi Nabucodonosor
saiu de reinado, faleceu e veio o filho dele reinar no lugar dele e usou os utensílios sagrados, né? E aí o Senhor usou Daniel para interpretar o que estava escrito lá na parede, que a mão escreveu. Vocês devem conhecer essa história, né? Eu não sei, eu não lembro direito o nome lá que estava escrito, né? Eu sei que na tradução tá assim, que ele usou os utensílios que não era para usar e ele tinha conhecimento, né? Filho do Nabucodonosor, que não era para usar, que era coisa santa. Mesmo assim ele usou, profanou as coisas do Senhor e falou que tava uma palavra lá que eu não lembro agora qual que é a palavra, né? Mas eu lembro a tradução, que fosse pesado na balança e fosse achado em falta. Então por isso o seu reino vai ser entregue aos persas, né? Que aí veio o rei Dario, veio o Ciro, o grande, né? E Ciro libertou o povo que estava cativo, né? Então vamos lá, para vocês entenderem. Vamos no começo agora da história aqui. Gente boa, tudo bom? Quero falar hoje sobre a estátua de Nabucodonosor. E o que essa estátua de Nabucodonosor ela pode nos apresentar? O que essa estátua de Nabucodonosor pode nos ensinar? Nós vimos aí vários documentários, seja ela documentários cristãos ou documentários acadêmicos, sempre voltam para alguma palavra dos profetas. Profetas esses hebreus. Então eu quero fazer um estudo hoje sobre um profeta também, o profeta Daniel, né? Um profeta hebreu que viveu aí por volta do 5º século antes de Cristo. E dentro do que esse profeta falou, eu quero fazer a história da humanidade. Como você pode perceber aí, nós vamos falar um pouco acerca do Império Babilônico. Não vou adentrar muito no assunto, porque não é esse o propósito do vídeo, apesar de nós estudarmos as características da estátua de Nabucodonosor e o que isso implica na história da humanidade. Contudo, eu vou focar muito mais na parte de ferro e barro e ferro. Porque ele vai focar, a estátua, ela simboliza a história dos reinos da terra, porque teve reis bons, mas dos reinos corruptos, o significado da estátua, né? Desde a cabeça até os dedos dos pés, tá? Aqui, ó, para vocês entenderem, a quem não sabe, eu sei que tem gente aí que já sabe da história, tá, irmãos? Tô falando porque pode ter gente que não tem conhecimento. Aqui a cabeça é o Império Babilônico, que é cabeça de ouro, tá? Significa o Império Babilônio e ao mesmo tempo o leão, lá do outro lado, ó, ele simboliza cabeça de ouro e simboliza o leão da figura de Daniel lá. Que o anjo veio e revelou para Daniel através de sonho ou visões, acordado mesmo, e revelou para ele revelar algumas coisas para o rei Nabucodonosor, o significado pelo menos da estátua, e depois, no tempo de Belsazar, o filho do rei Nabucodonosor, né, que tinha Beltesazar, que é Daniel, que deram o nome babilônico para Daniel, né, Mesaque, Sadraque e Abednego, que eram os Azarias, e tinha outro nome lá que eu não me lembro agora, dos filhos de Israel, né? Então, Belsazar, no reinado dele, Daniel também teve o sonho dos animais lá, né? Que isso daí já vai estar mais para frente lá na sequência do estudo, que são 4 vídeos, tá? Veja os 4 vídeos para vocês entenderem, vai vendo de pouco. Então a cabeça aqui é o Império Babilônico, tá? Significa que é o Império do Nabucodonosor. Eles não vão trazer o Império nem da Síria e nem do Egito, que ficou lá para trás, tá? Eles vão comentar aqui mais para frente no vídeo, mas ele não vai trazer aqui agora, não tá na estátua esses 2 impérios, tá? Esse império ficou para trás. Nem o Império de Nimrod lá, que começou toda a Babilônia, né? Tá? O sistema babilônico começou lá. Aqui tá, vai do reino babilônico de Daniel, não ligue os barulhos não, tá, irmão? Porque eu tô gravando aqui cedo e aqui tem muito barulho aqui onde eu moro. Então, ó, aqui é o reinado de Nabucodonosor, né, cabeça de ouro. Aqui, depois, quando o Medo-Persas invade, que é a época do
reinado do filho de Nabucodonosor, Belsazar, e é invadido como Deus tinha dito que ia ser invadido, né? Fosse pesado na balança, achado em falta, significa a prata e o urso. O urso ia esmigalhar o reino, né? Logo após vem um outro império que derruba o Medo-Pérsia, que é o Império Grego, né? Da época de Alexandre o Grande, né? Aí tem, ó, Império Grego, que significa lá, tem um animal aqui, ó. É o outro animal que é ali, não sei qual animal com alguma cabeça ali, não deu para identificar, depois ele vai falar, né? Que é o bronze. Aqui, ó, simboliza o bronze. E aqui a parte de ferro, que é das pernas, né? Significa o tempo do Império Romano, entendeu? A parte aqui é ferro, que é forte, né? Então é o Império Romano. E a parte dos pés e os dedos são o tempo do fim, que é os 10 reinados que iria ter no tempo do fim, tá? E esses dedos do pé, o mesmo, os 10 reinos, os 10 chifres das 7 cabeças lá de Apocalipse. Quem leu o livro de Apocalipse sabe do que eu estou falando, né? Que tem 7 cabeças, se levanta uma besta, se levanta uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então os 10 dedos é o mesmo 10 chifres lá de Apocalipse dos 10 chifres das 7 cabeças da besta lá de Apocalipse, tá bom? Então só para explicar isso aí. E aí também significa o barro e o ferro misturado, barro e ferro, que por um lado o reino vai ser forte, por um lado vai ser fraco, né? É a união dos reinos lá, que por um lado vai ser fraco, que é barro misturado com ferro, que o ferro é forte e o barro é fraco. Mas simboliza também o transhumanismo que vai ter nos nossos tempos de hoje, que é máquina misturada com humano, a conexão de humano com máquina. Tanto não só por fora do corpo, mas a máquina inserida no corpo do humano. Então, por uma parte, ferro que é forte e ela não se conecta, barro com ferro, mas vão juntar, né? Mas depois vai ser destruída. E aí desce uma pedra pequena que vai crescendo e derruba a estátua e esmiuça a estátua. Que a pedra é Yahshua HaMashiach, o nosso Messias Salvador, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Essa pedra vai derrubar essa estátua que simboliza o reino. É uma linha do tempo que Deus montou, falando o reino desde os reinados antigos até o reinado de hoje, que é os 10 reinos que vai se unir para dominar o mundo, para dominar, para enganar as nações e para fazer as nações se prostrarem, a pessoa se prostrar a ele, adorar um homem, adorar a tecnologia, adorar tudo que tem no mundo, menos a Deus, ao seu Criador, que é Yahweh, que alguns conhecem como Deus, né? Então, aí a pedra vem e derruba todos os reinos da terra, e quem vai reinar é Yahshua HaMashiach, o nosso Salvador, o Messias. Entendeu? É para deixar claro. Agora vamos dar sequência para ele explicar aqui. Tá bom? Vamos estudar um pouquinho aí sobre essa estátua. Então é o seguinte, essa estátua, como você pode perceber, ela é dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Cabeça, né, que é a parte de ouro, você vê aí os braços, que é a parte de prata, você vê aí também a parte de bronze, tá? A parte de ferro e a parte de barro e ferro, tá? Que no caso é a cintura dele, né? As pernas e os pés. Então, aqui barro misturado com ferro, né? Estátua, ela está representando aí a história da humanidade. Será que, por um acaso, a história da humanidade ela está refletida nessa estátua? Será que essa estátua ela realmente é uma estátua que revela o futuro? Será que esse profeta, no caso o profeta Daniel, ao relatar todos esses eventos, ele estava querendo mostrar aí qual seria o rumo em que a história iria levar, em que os homens iriam adentrar? Esse daqui, irmãos, para vocês saberem, tá? É o primeiro vídeo de uma série de 4 que eu vou fazer. Para você, não dá para mim fazer ele inteiro, ó, porque ninguém vai assistir. E ali tem 1 hora e 39 minutos, certo?
Se eu for fazer dando a explicação, esse vídeo vai ter mais de 2 horas, vai ter umas 2 horas e 15 minutos, e ninguém vai ver. Então por isso que eu dividi em 4 partes, tá bom? Aí vocês vão vendo aos poucos. O que essa estátua ela tem a nos dizer, certo? Então a primeira parte é a parte de ouro. Na história, para embelezar a cidade de Babilônia, se tinha usado ouro em abundância. Heródoto descreve com profusão de termos o resplendor do ouro nos templos sagrados da cidade, a imagem do deus, o trono sobre o qual estava sentado a mesa e o altar estavam feitos de ouro. Então você pode perceber que na Babilônia o que mais resplandecia ali era o ouro. Tanto é que na estátua mesmo de Nabucodonosor, toda a estátua ela era de ouro. No caso da cabeça aqui, ela é de ouro, por quê? Porque ela está representando a Babilônia, tá? É o Império Babilônico, de 626 a 539 a.C., ou seja, ele imperou durante 87 anos, tá? Mas, conforme há dos relatos bíblicos, essa estátua de Nabucodonosor ela era toda de ouro. E se você for ver na história, você vai perceber uma coisa interessante. Antes, claro, ela aqui está sendo representada no livro de Daniel como o leão também. Nós vamos entrar nesse tema. Mas, historicamente falando, você observa o seguinte. No tocante a Babel, o primeiro fundador de Babel foi Nimrod. Nimrod, lá em Gênesis. Tá? Nimrod era filho de Cush, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Então você está percebendo que há uma linhagem partindo de Noé, que vai passando por Cã, que passa por Cush, que chega a Nimrod. Uma linhagem. Então você tem que entender as linhagens. Por isso que Noé... Não foi por isso. Por isso eu digo assim, irmãos e irmãs. Que quando zombou Cã de seu pai, porque ele estava embriagado e nu, porque ele não conhecia a causa do vinho, que ele tinha vinheda lá, né? E ele tomou, achou docinho, e foi tomando e se embriagou lá, né? Aí ficou nu, né? Caído lá no chão, o seu filho Cã achou e zombou dele, né? E o Noé, isso era uma coisa muito séria, porque Noé era o patriarca e, né? E não foi só por ter zombado, foi o desrespeito e ele é o patriarca. Então, era uma coisa muito séria aquilo que Cã fez. Então, Noé amaldiçoou a descendência de Cã, entendeu? Que ia ser escravos, né? E tal. Então tem uma linhagem, tem a linhagem dos europeus, que é Sem e Jafé, lá tem também as descendências, né? As linhagens, né? De europeu, aí você entende toda a linhagem, da onde veio, né? E depois foi surgindo as Américas, né? Os continentes, foi surgindo, né? Porque aí foi surgindo nações, né? E aí foi se dispersando as pessoas para cada um para um lado e foi criando descendências, linhagem, né? Que vem a linhagem de Cã, Sem e Jafé, né? Então aí você vai entendendo tudo, tá? Porque aí de Cã veio Cush, né? Cush é pai de Nimrod, e aí Nimrod deu origem lá à Torre de Babel, né? Vamos lá, vamos prosseguir. Descendentes de Nimrod, que são descendentes de Cã. Você sabe que Noé amaldiçoou o filho de Cã. Então, você por aí já vai percebendo para onde vai traçando isso tudo. E qual era o intuito de Nimrod? O intuito de Nimrod era fazer com que o seu império ele fosse fixado em um local, né, e chegasse até os céus. Muito diferente do que Deus tinha proposto para a descendência de Noé, que era encher a terra, espalhar-se e tal, mas ele não, ele fixou as estacas e falou, não, é aqui, ó, eu vou fixar aqui meu império, né? E a partir daqui, dessa cidade, eu vou conseguir chegar até os céus. Aí, e tá vendo? você sabe a história. Né?
Deus interveio ali, confundiu as e línguas, fez uma confundiu as confusão línguas, de línguas, fez um Babel aí dispersou o ali povo. naquele local. Mas na frente você vê ali, Que Deus tinha falado, agora Nabucodonosor, desçamos, né? Deus conversou entre eles, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos e confundimos as línguas, né? Porque não há nada a qual o homem não venha atentar agora, né? E aí Deus confundiu a língua, porque eles queriam chegar até o céu, ser como Deus, é o que estava no coração de Lúcifer, né? Então o Lúcifer colocou no coração de Nimrod e na mãe de Nimrod. Aí começou todo o sistema de corrupção, de querer ser igual a Deus, chegar a ser como Deus, e essas coisas todas aí, fazer um nome na terra e tudo mais aí, né? E querer ser o que vai gerir a terra, vai fazer o nome, mandar, controlar. É hoje o sistema que a gente tem até hoje, né? É o sistema que é uma... Babilônia não é só uma cidade, ela é uma cidade, é uma religião corrupta e é uma ideologia corrompida. Então, é um sistema espiritual corrompido, entendeu? Não é só um sistema físico corrompido, é um sistema espiritual, é uma ideologia espiritual. Então, Babilônia abrange muitas coisas, tá? Desde lá de trás até hoje, entendeu? É o conceito espiritual corrompido. em Daniel 4,30, falou o rei, dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha lá, já se assoberbou. Nabucodonosor não deu glórias ao Deus do céu, deu glória a ele, né? Então por isso que ele foi comer capim com os animais, como o profeta Daniel profetizou. Deus deu o reinado a ele, deu a glória, sim, mas para ele dar glória a Deus, não para ele se assoberbar e achar que tudo veio dele, né? E isso acontece com o ser humano hoje, com muitos de nós, né? Então, né, a glória é sempre para o Altíssimo, sempre para o Criador. O mesmo espírito que estava em Nimrod também está aí figurado em Nabucodonosor. Então Nabucodonosor e Nimrod estão no mesmo espírito. Qual o espírito? De dominar, de ser cabeça, de ser aqueles que através da força eles vão impor o seu desejo. Exatamente. Okay? Não é o desejo do Criador. Muito bem. Quer estar acima, né? E aí agora você tem a parte dos braços que representa a prata, né? Como a prata é inferior ao ouro, o Império Medo-Persa foi inferior ao Neo-Babilônico. Ao contrastar os dois reinos, notamos, apesar do segundo ter durado mais tempo, certamente foi inferior em luxo e magnificência. Os conquistadores medos e persas adotaram a cultura da complexa civilização babilônica, porque a sua estava muito menos desenvolvida. E aí você vê o seguinte: o Império Medo-Persa ela reina de 439 a 330 a.C., ou seja, 209 anos. E aí você tem a visão de um urso, tá? Primeiro você tem a visão de um leão. A gente vai entrar mais em detalhe isso aí mais na frente, tá? Primeiro você tem a visão de um leão. Leão, no livro de Daniel, é o Império Babilônico. São os 4 animais que Daniel vê. A gente vai linkar isso mais tarde. Isso é só uma visão bem rápida do que está acontecendo. Daniel, ele enxerga a cabeça de ouro, que representa o Império Babilônico, que também é visto como leão. Tá? E você vê na história que os babilônicos descendem de Nimrod. Exato. E aí Daniel, ao ver os braços de prata, que representam o Império Medo-Persa, ele já é visto agora como um urso. Certo? Agora aqui é um urso. E se você for ver aqui no hebraico, a palavra ali é Madai, terra do meio. Madai é um personagem, era um filho de Jafé,
olha como é que se encaixa aí, né? Então Babel, você vê um descendente, Babilônia, né? Você vê um descendente de Cã, aqui agora você vê um descendente de Jafé, tá? E quem é Madai hoje? Quem é o urso hoje? A Pérsia. Hoje é o Irã, onde estão os descendentes de Jafé. Tudo isso mais na frente vai ter um desfecho interessante. E a Babilônia, tá? Lá na frente hoje, e aí, qual é a visão? Nos nossos tempos, é o Iraque, entendeu? Que é onde vai construir a cidade, né? Porque muitos também pensam aí que lá no livro, o Daniel, o livro de Daniel, para quem não entende, ele é conectado com o livro de Apocalipse, e o livro do... Muitos profetas se conectam com o livro de Apocalipse. O Apocalipse é o resumo do que Deus está falando que vai acontecer no tempo do fim. Porque antes de João escrever o livro de Apocalipse, Deus já falava do tempo do fim, né? Já no livro de Amós, no livro de... como chama lá? Naum, né? Ele sempre estendeu uma linha do tempo para falar do passado, do presente e do futuro, o que ia acontecer, né? Ele revelou, por isso chama revelação. Então, você vê que aí depois vem a Grécia, que é o tempo de Alexandre o Grande, né? Que vai lá, aí o reino é dividido, que Alexandre o Grande morre, né? Dura pouco tempo, né? Aí o reino é dividido aos seus 4 generais, e aí vem o Seleucida, da onde que vai vir o chifre pequeno dos animais, né? Que tem 4 reinos divididos, que ele vai falar à frente. Se ele não falar nesse vídeo aqui que eu tô fazendo, vai ser no outro, tá? No outro ele vai dar sequência, veja os 4 vídeos. Que o chifre pequeno é o antigo quarto Epifânio, que é uma tipologia de anticristo, que profanou o templo, mudou as leis, fez o povo judeu, algum deles, não todos, né, se curvarem aos costumes gregos e à religião grega, né, adorar outros deuses. Alguns judeus se curvaram com medo, né, alguns hebreus, né, alguns israelitas, e outros não. Aí onde veio até no tempo da Grécia, que ele vai falar aí, veio a guerra dos Macabeus, né. Macabeus quer dizer martelo, que eles não desistiam nunca, né? Que esse livro de Macabeus só tem na Bíblia Católica, tá? 1ª e 2ª Macabeus. Na Bíblia Protestante não tem esse livro. Mas ele foi importantíssimo para a gente desvendar também tudo isso daí, né? Os livros de Macabeus. Macabeus são os israelitas que deram o apelido de Macabeus, porque eles não desistiam nunca. Eram lutadores, guerreiros, martelo, que, né? Entendeu? Então vamos lá. O que você entende aí o que se é explicado acerca do urso? Vamos ler o que está lá em Daniel 7,5. Continuei olhando, eis aqui um segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Vamos ver o que isso quer dizer, né? Na boca 3 costelas. As 3 costelas aqui que o leão ele segura a Líbia, Babilônia e Egito. Por quê? Porque houve uma guerra, ok? Houve uma guerra, e nessa guerra a Medo e a Pérsia conseguiram vencer esses 3 impérios: a Líbia no ano 547 a.C., Babilônia no ano 525 a.C. e o Egito no ano 539 a.C. Tá? Então, esses 3 impérios, isso é confirmado na história, eles foram destruídos pela Pérsia. E a Pérsia, como o próprio texto diz, ele é representado pelo urso. Ok? E na boca do urso existem essas 3 costelas entre os seus dentes. O que mais nós podemos enxergar nas profecias acerca desta visão? Vamos ver aqui. Vi que o carneiro, aí já é Daniel 8,4, vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul. Tá, vi que o carneiro, quem é o carneiro? Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média,
e da Pérsia. Pérsia. Já Então o agora bode você percebe é a Grécia. que O bode é a Grécia. a Média e a Pérsia é representado uma hora pelo urso, Depois pelo é carneiro. representado pela prata e é representado pelo carneiro. pelos braços da estátua. E o carneiro lá. Então a média persa ela é representada pela prata, ela é representada pelos braços, ela é representada pelo urso e agora ela está sendo representada por um carneiro. É tudo o mesmo império. Vi que a Pérsia, tá? Que a Média e a Pérsia davam marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Ó, a Pérsia e os Medo-Persa estão botando para quebrar, né? Aí tá, continuando, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra. Que bode é esse? É a Grécia. Daniel 8:21. Grécia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então agora aqui o bode peludo é a Grécia. A Grécia vai contra Pérsia, os medos e os persas. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E foi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnios. Isso. Para os 4 ventos do céu. Os 4 chifres. Que aquele saíram outros 4 chifres. Quando morreu Alexandre o Grande, que era o líder, né, dos gregos, aí foi dividido o seu reino nos 4 generais dele. E daí saiu o chifre pequeno desses 4, que é o Antíoco IV Epifânio que reinou, né? E aí foi a tipologia do anticristo, né, que profanou o templo, que eu falei ainda há pouco aí, que fez os judeus adorarem os deuses dele, né? Profanou o templo, sacrificou o porco lá e fez toda a patifaria lá, né? E depois aí veio a guerra dos Macabeus, que eu falei anteriormente para vocês aí. Os 4 ventos do céu está em Daniel 7:2, quando ele falou Daniel e disse, estava olhando a minha visão da noite, eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Daí entender que estava para acontecer rumores de guerra, né? Então, você vê aí, ó, um império babilônico, tá? Que ele perde seu poder em 539 a.C. e depois tem o Império Medo-Persa, que reina durante 209 anos, tá? Só que ele também perde o seu império pelos gregos. Os gregos aí estão representando a parte de bronze da estátua. Os soldados gregos se distinguiam por sua armadura de bronze. Seus capacetes, escudos e machados eram de bronze. Heródoto nos diz que Pisamético I do Egito viu nos piratas gregos que invadiam suas costas o cumprimento de um oráculo que dizia: há homens de bronze que saem do mar. Então nós temos aí agora o Império Grego, do ano 330 a 146 a.C. Ou seja, o Império Grego ele imperou durante 184 anos. E aí agora você vai ver uma outra visão. Leopardo com 4 cabeças. Uma visão que é o leopardo, de um leão significa que os 4 generais que o reino de Alexandre ficou para eles, né? Depois aí sai o chifre pequeno, que é
Antíoco quarto Epifânio, né? Que Antíoco teve vários Antíoco na Bíblia, tá? Os nomes lá era muito comum, nomes repetidos, tá? Tem o mesmo nome. Nós vimos a visão de um urso, de um carneiro, que representava o Império Medo-Persa. Nós vimos a visão de um bode, que representava ali o Império grego, mas agora nós vemos aqui a visão de um leopardo com 4 cabeças. Vamos ler o texto? Vamos lá. E o bode, a Grécia, se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele chifre foi quebrado. O chifre aí é o Alexandre o Grande. Isso, exato. E no seu lugar subiram outros 4 insígnios. E aí são os 4 generais que vieram após Alexandre o Grande, para os 4 ventos do céu, ou seja, para conquistar a guerra, né? E de um deles saiu um chifre muito pequeno, que é antigo, o que é qual uma cresceu tipologia muito para o sul de anticristo e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu. Eis alguns do exército e das estrelas, lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Vamos ver mais de perto alguns textos. Primeiro nós vamos ver o seguinte. Esse grande chifre, ou melhor dizendo, esse grande chifre foi quebrado. E no lugar desse grande chifre, ou seja, no lugar do general, do Alexandre o Grande, corrigindo aqui, se levantam 4 generais que vão para a conquista, que vão para os 4 ventos do céu. Dentro desses, no meio dos 4 generais, sobe um chifre muito pequeno. Que chifre pequeno é esse? Vamos ver que chifre pequeno é esse? Antíoco quarto Epifânio. Antíoco Epifânio. O Antíoco Epifânio ele sai dos Seleucidas. Esse camarada aí, ó, sem nariz, tá? E nós vamos ver sobre ele um pouco mais, tá? Vamos continuar lendo as profecias. Vou voltar aqui. E se engrandeceu até contra o exército do céu e alguns dos exércitos das estrelas. Lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele quem? Antíoco. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Vamos ver aqui. Em 168 a.C., Antíoco Epífanes, confiando no panteão de deuses gregos, decretou o fim da religião judaica. Olá. Ou seja, tirou o sacrifício contínuo, que era o e a guarda de sábado também, que os judeus guardam de sábado, né? Era algo que tinha que acontecer nas tardes e as manhãs, tem que ser todos os dias. Você tirar o sacrifício, você acaba com a religião judaica. Tá? E ele fez isso. Esse chifre pequeno que saiu do meio dos 4 chifres. Esse chifre pequeno, ele sai do meio dos 4 e ele se lança contra os judeus. E diz assim, e o lugar do seu santuário... Deixa eu voltar aqui, o texto não está indo onde eu quero. Vamos ver para onde foi. Tem que ir assim mesmo, vamos lá. Tem que seguir como é que está no texto, né? Não vou ficar pulando não. E o lugar do seu santuário. Ele proibiu a observância dos costumes religiosos judeus, em especial a guarda do sábado semanal, a circuncisão e as leis de saúde. Por outro lado, ele forçou o povo a adotar a religião estatal grega.
Então você vê que foi por meio da ditadura, que foi por meio da força, que Antíoco ele forçou o povo judeu a migrar, a se converter à religião grega. E ele punia aqueles que não se dobravam à religião dele. E ele tira o sacrifício contínuo, ele acaba com a religião judaica. Foi lançado, olha só, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Antíoco passou a destruir as sinagogas e massacrar os judeus que não se submetiam à nova religião. Tudo que o profeta Daniel está falando está acontecendo. E ele continua. E o exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Os oficiais gregos foram mandados através do império para forçar rigidamente a nova religião. Qualquer resistência era punida com a morte. É assim que o anticristo vai fazer. Por causa e o exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. E lançou a verdade por terra e o fez. E prosperou. Assim o anticristo vai prosperar até a vinda do Messias para destruir o reinado dele. Os judeus foram forçados a sacrificar os deuses gregos para obrigá-los a seguir a religião grega. Ele fez sacrifícios de animais impuros, porcos, no altar, e os rolos dos livros sagrados foram profanados. Olha aí, ó. E foram construir um altar a Zeus, deus grego, sobre o altar dos holocaustos no templo. Adorar outros deuses. Vamos voltar aqui. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício até contínuo e da transgressão 2.300 tardes e para manhã, que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, 1.150 dias, um pouco depois da segunda metade da última semana de Daniel. Tem um estudo pequeno a respeito disso aqui, mas não dá para falar agora, tá? Isso aqui, por isso que o livro de Daniel está interligado, irmãos, com o livro de Apocalipse, porque lá fala das 70 semanas do livro de Daniel, né? 70 semanas, um período já se passou, 49 meses, né? 70 semanas que significa no livro de Apocalipse 7 anos, de 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de perseguição ferronha, né? Que vai acontecer isso no final dos tempos, né? Então, tem todo o simbolismo aí, você tem que fazer umas contas e tudo, né? Isso aí é para quem gosta de se aprofundar, estudar bastante. Lógico que tem muitas interpretações também, de cada pessoa, né? De pessoa para pessoa, né? Tem muitos debates teológicos sobre isso daí, tá? Vamos lá, vamos dar sequência. O santuário será purificado. Então, esses 1.150 dias tem que bater junto com o tempo da restauração e purificação do santuário. Por isso que eu acredito que ela entra, né, um pouco depois da metade da última semana de Daniel. E aconteceu o quê? Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem. Olha o que ele fala aqui, ó. Porque esta visão acontecerá no tempo do fim. Olha lá, tá vendo? Tudo isso aqui... Parte aconteceu lá no tempo de Daniel, e outra parte vai acontecer nos nossos dias. Entendeu? Que é no tempo do fim. Entendeu? Por isso que tudo tem uma cota e dividido, e lá no tempo do fim também é dividido. Paz, tempo de paz, de 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio
e perseguição. Ele é uma profecia de duplo cumprimento. Por quê? Porque, de fato, bate com tudo que aconteceu com Antíoco. Bate. Eu não contei aqui praticamente essa profecia juntamente com a história? Sim ou não? O grande chifre foi quebrado, Alexandre o Grande. Outros quatro também signos, né, subiram depois que ele foi quebrado. São os 4 generais. E dentre os 4 generais surge um pequeno que se levanta contra o povo judeu, Antíoco. E tudo que está escrito ali em seguinte acontece por meio dele. Essas profecias, de uma certa forma, eles tiveram cumprimento. Mas essa profecia acaba aí? Tudo acaba aí? Não. Por quê? Porque esta visão acontecerá no tempo do fim. É uma visão que é para o tempo do fim. Bom, vamos continuar então, né? Aqui eu acho que eu vou parar, irmãos. Já deu da continuação lá no outro, né? Tem que... 4 vídeos, eu assisto os 4, senão vocês não vão entender, tá? Vai assistindo aos poucos eu aí. Acho que eu não consegui marcar isso daqui. Se eu não marcar, não tem problema. Vai ter que ser na mão mesmo, tá? Vamos ver só essa parte aqui, ó. Vamos ver aqui, então. Vamos voltar aqui, ó, lá pro texto. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. De um deles quem? Dos 4. Ou seja, saíram 4 generais. Saíram 4 generais. Esses 4 generais, olha só. Foi dividido, foi isso aqui, ó. Da onde surgiram os generais. Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu. Os 4 generais. O reino de Ptolomeu I, falecido em 283 a.C., incluía o Egito e as regiões adjacentes. O reino de Cassandro, cerca de 358 a 297 a.C., foi composto pela Macedônia, a maior parte da Grécia e partes da Trácia. O reino de Lisímaco, cerca de 361 a 281 a.C., incluía a Lídia, a Jônia, a Frígia e outras partes da atual Turquia. Os Seleucidas, o reino de Seleuco, falecido em 281 a.C., mais tarde, o Império Seleucida, compreendia o atual Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia e partes da Ásia Central. Dos Seleucidas saiu o chifre pequeno, Antíoco Epifânio. Ó. Então é isso, 215. Vamos parar por aqui que já tá grande, tá? Aí a gente dá sequência no próximo vídeo lá. Fiz até uma figura aqui, ó, desenhando tudo isso, tá meio zoado, ó. Mas fiz até o desenho aqui, ó. Tá bom? Então compartilha o vídeo aí, irmãos. Deixa o like, badala o sininho de todas. Se inscreva no canal inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Vamos pro próximo vídeo, tá bom? Até mais, fui.